Hoje é 24 de abril de 2019, são 9 horas e 27 minutos. Os jornais de hoje trazem uma ou outra notícia merecendo um comentário qualquer. O Estadão, a página 11, traz um título convidativo: Deltan vira alvo de conselho do Ministério Público. O procurador criticou asperamente o Supremo Tribunal Federal ou alguns ministros por uma suposta leniência e vira então investigado no Conselho do Ministério Público Federal. Isso aí, no fim das contas, sai nas águas, porque esse procurador, embora sendo uma figura controvertida, faz o seu trabalho obsessivamente e nesse regime inquisitório, uma figura de proa. Pode ser que lá no fim venha aí uma repreensão, uma coisa pequenina, para que não passe despercebida a possível extravagância na crítica feita ao Supremo Tribunal Federal. Sai nas águas. O Estadão traz também aqui a notícia também em letras grandes: ser nomeado para o Supremo seria como ganhar na loteria, afirma Moro, isso em Portugal, não? Entrevista ao jornal português Expresso, publicada nesta terça-feira, 23. Seria como ganhar na loteria, não é simples. O meu objetivo é apenas fazer o meu trabalho, afirma o ex-juiz Sérgio Moro. É assim e não é assim, porque há compromisso da Presidência da República de mandar o ministro ao Supremo Tribunal Federal. Não se sabe quando, mas se sabe como. A primeira aposentadoria vigendo é do ministro Celso de Mello. A outra seria a de Marco Aurélio. A de Celso de Mello vem agora, ainda no terceiro terço do ano de 2019. A de Marco Aurélio viria ano próximo, mais razoável, para não dificultar o trabalho de Sérgio Moro, seria colocá-lo no Supremo Tribunal Federal na aposentadoria de Marco Aurélio, porque a de Celso de Mello sucede agora. Seria escandaloso o Sérgio Moro ir ao Supremo após poucos meses no Ministério da Justiça. Fica mais um ano e pouco, um ano e meio, no Ministério da Justiça. Depois vai ao Supremo Tribunal Federal. Não é ganhar na loteria, não. No fim das contas, ressalvadas as armadilhas do futuro, pode acontecer, tudo pode acontecer. É mais ou menos como um bilhete premiado.
é diferente. Já se sabe antecipadamente qual há de ser o número a ser sorteado naquela gaiola. O que, num certo sentido, é compensador, sim, porque Sérgio Moro estava também, num certo sentido, num certo diapasão, estava no primeiro terço da carreira de juiz e vinha vindo bem, uma bela profissão, um sustento razoabilíssimo à família e com aplausos da população brasileira. Se vai ou não vai ao Supremo Tribunal Federal, deveria ser indiferente. Não é não, porque, com certeza, ressalvadas as armadilhas da sorte, há de ser ministro do Supremo Tribunal Federal na hora certa, conforme compromissamento da Presidência da República. Deltan vira alvo, já foi dito. Há uma notícia que chamou a atenção do Escriba, assim, os ataques islâmicos, os ataques islâmicos feitos lá naquele país. A Arábia Saudita executa 37 por terrorismo. Um deles é crucificado. Um dos terroristas mortos morreu na cruz, uma pena reservada aos autores de crimes considerados especialmente graves. As execuções ocorreram em 5 regiões na capital, Riad, nas cidades sagradas de Meca e Medina, na região sunita de Al-Qasim e na província oriental, onde se concentra a minoria xiita. Os réus foram julgados culpados por adotar pensamento terrorista extremista, por terem formado células terroristas. Alguns acusados de sedição confessional, termos geralmente utilizados no país para os militantes xiitas. É uma interpretação severíssima da lei islâmica. Executaram 37 e um deles foi crucificado. Não se conhece qualquer particularidade quanto à chamada crucificação ou crucifixão, como querem outros, se os pés e as mãos do crucificado foram pregados na cruz com aqueles pregos enormes que foram postos nos pés e mãos de Jesus Cristo ao tempo em que aquilo se fazia com mais habitualidade. Não se sabe. A imprensa não expressa qualquer peculiaridade correspondente a isso, mas o escriba ficou tão impressionado com essa crucificação que voltou à experienciação que já fazia antes, paralisada não, a qual o escriba havia dado uma pausa, havia outorgado uma pausa para que não se faça cacófato. Havia outorgado uma pausa e pintou
uma espécie de Cristo, como vira ou sonhara para esse tipo de tortura que é terrível. A Arábia Saudita sabe ser cruel e sabe aplicar a legislação básica que, teoricamente, faz com que os terroristas tenham receio de prosseguir nessa atividade também que é terrivelmente mortífera. Quanto ao resto, deixe-se para outra hora ou outra data. Lula conseguiu alguma vitória no recentíssimo julgamento. O cronista não comenta nem a mais nem a menos, porque é causa entregue a colega, e quanto a isso, a restrição ética o obriga ao silêncio. Basta dizer que Nelson Mandela restou mais de 20 anos preso e depois manteve e aumentou a liderança que tinha naquele país que o condenara. Lula já tem idade suficiente para não conseguir fazer igual, mas continua liderando uma parte do povo brasileiro, embora em silêncio. E la nave va.